Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre contorno. E eu já te adianto que esse vídeo é para você que está aprendendo a se maquiar, que é iniciante na maquiagem ou que tem muitas dúvidas aí de qual o ponto certo de fazer o contorno, o que diminui, o que aumenta, qual a maneira correta de segurar no pincel para dar maior intensidade de aplicação do produto, se você usa produto em pó, produto em creme, enfim, nós vamos desmistificar tudo sobre esse tema que tá sensacional. Aliás, já faz um tempinho que eu venho prometendo para vocês, né? E é claro que para começar, eu vou te pedir para deixar o seu joinha caprichado nesse vídeo e já se inscrever nesse canal, se você não é inscrita e tá chegando aqui de primeira, entendeu? Porque por aqui você aprende várias coisas. Tem maquiagem, tem dica de produto, resenha e muito mais. Combinado? Então bora começar. Gente, é o seguinte, já fiz aqui a aplicação de uma base e um corretivo só nessa parte aqui das olheiras mesmo. E hoje nós vamos fazer com contorno em pó. E quando a gente fala de contorno, naturalmente vem na nossa cabeça que a gente precisa afinar o rosto, não é verdade? Mas particularmente falando, eu acho que o ideal, ao invés da gente pensar nessa coisa de afinar o rosto, a gente poderia mudar esse pensamento e tentar ressaltar o que a gente gosta mais ou tentar esconder o que a gente gosta de menos. E por que eu tô te falando isso? Para que a gente não entre nessa coisa de padronização. Até porque cada um tem formato de rosto. Todo mundo pode fazer contorno, gente. Cada um tem uma técnica diferente para poder fazer. Ah, Jéssica, mas como que eu vou saber identificar qual tipo de formato do meu rosto ou qual técnica de contorno eu posso fazer para se adequar legal ao tipo de formato que eu tenho ou qual jeito que eu faço? Calma, porque eu sei que tá vindo várias dúvidas aí na sua cabeça. O que eu vou tentar fazer agora é te ensinar, claro, de modo geral, técnicas simples de contorno e te explicar, conforme eu for fazendo, o que você poderia fazer para dar volume, intensidade ou diminuir aqueles pontos que você quer esconder ou ressaltar. Então vamos lá, tem muita coisa para poder te explicar hoje. A gente pode usar um contorno cremoso ou contorno em pó. Para quem tá começando na maquiagem, acho o contorno em pó muito mais fácil de fazer aplicação, de esfumar do que o contorno cremoso. Em um outro momento, a gente pode até vir com um outro vídeo ensinando a técnica do contorno cremoso e até mesmo as duas técnicas combinadas para a gente conseguir explorar bem. Mas hoje a gente vai usar um produto em pó, que pode ser o próprio produto para contorno. E uma coisa que eu preciso te falar é que se você não tiver um produto específico para contorno, como esse daqui, que na verdade é um blush contorno, você pode usar um blush que tem um tomzinho mais claro em relação a esse. Vou usar esse tom mais escuro para poder ficar em maior evidência para vocês os traços, mas pode ser esse tom, pode ser até mesmo um tom de blush, que seja um tom um pouco mais puxado para o marrom, ou até mesmo um tom de sombra, que tem um tom de marrom mais frio, que fica super bonito também. Então, eu gosto de trazer para vocês essas possibilidades, para vocês não se prenderem somente a um tipo específico de produto. Que às vezes você não pode ter um, mas tendo o outro sendo na mesma textura ali em pó, também dá super certo. Vamos começar por essa região que é a clássica. E uma coisa que eu acho muito importante te explicar, que pode ser crucial para você errar o seu contorno, é fazer isso aqui, ó. Essa boquinha de peixe que você faz para poder fazer o contorno não é legal. Sabe por quê? Se a gente faz assim, naturalmente, nós vamos querer encaixar o pincel aqui, ó, nessa linha. O pincel, se encaixando nessa linha, ele está onde, ó? Afunda meu dedo. Abaixo do osso das maçãs, que é esse ossão aqui, ó, que pega toda essa região até essa parte aqui. Inclusive, esse osso tem um nomão, viu, gente? Chamado zigomático. E quando a gente aplica abaixo do zigomático, vai fazer com que caia a expressão. Para poder entender melhor, decidi agora que eu vou fazer o seguinte. Desse lado, eu vou fazer um contorno exagerado, errado, e desse lado, a gente vai fazer o contorno de forma correta, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de entender. Peguei o produto, vou fazer o boquinho de peixe, segui a linha. Esse contorno, ele tem até uma pegada mais quente, avermelhada, e ele fica bem em evidência mesmo, e eu acho interessante, como eu falei, para vocês visualizarem melhor. Agora, se eu faço a aplicação sem fazer esse bico de peixe, porém, sabendo identificar aonde está esse osso, apalpa mesmo, que daí você vai ver onde é que tá. Tem gente que só de olhar você consegue perceber esse osso ressaltado, tem gente que não. Sente aí, tá vendo? Aqui é o finalzinho dele, que é onde seu dedo vai afundar, ó, dá pra sentir. E aqui você tá em cima dele, e é exatamente aonde você vai aplicar esse contorno. Sentiu aqui? Faz a marcação, é onde você vai aplicar. É que eu nem esfumei, eu só apliquei. Olha isso, gente. Esse lado
levantou a expressão. E a gente nem tá falando de pele madura, nada disso. Isso para todas as idades, tá? Porque não fica legal. Uma coisa que não valoriza. Sempre lembre de aplicar sobre o osso das maçãs. E uma maneira fácil de você saber até onde você vai chegar esse contorno, porque não pode chegar até a boca, tá? Você deixa um espaço, 2 dedos mais ou menos. E aí, para esfumar, movimentos circulares e vai tirando essa marcação. Para não errar, nunca esfume da raiz do cabelo para a boca, tá? Sempre da direção da boca para a raiz do cabelo. Deixa a mão leve, porque o legal é a gente ter a profundidade do contorno sem deixar essa marcação. De repente você tem um rosto mais fino, não quer deixar esse efeito, né, muito afilado, o que você faz? Faça a aplicação um pouco mais para cima. Quanto mais abaixo aqui do osso você fizer, lembra que a expressão vai cair? Quanto mais essa parte aqui você fizer, mais vai afilar. Então você pode fazer um pouquinho mais acima. Eu gosto de fazer a aplicação da testa contornando as laterais. Claro que existem vários formatos de rosto, tipos de testas diferentes, mas de modo geral, para você não errar e dar uma disfarçada se você tiver uma testa mais acentuada, você pode vir aqui nas laterais, sempre movimento suave, tá? E aí você já vai esfumando com movimentos circulares, pega na pontinha do pincel para facilitar. Lembrando que eu tô usando um pincel chanfrado, tá? Que, inclusive esse tá bem velhinho, gente, não tenho nem referência, mas é um pincel que eu gosto muito. Esse aqui é um pincel médio, não chega a ser um pincel grandão daqueles tipo de blush e nem um pincel tão pequeno. Você comprar um pincel médio de corte diagonal, assim, já facilita. E aí você faz a aplicação nas 2 diagonais. Se você tiver uma testa pequenininha, mais estreita que a minha, por exemplo, não há necessidade de você fazer um contorno, porque senão você vai deixar ainda a proporção do teu rosto ainda mais achatada e muito menor. Por isso que eu sempre falo que não tem regra na maquiagem, porque não é toda maquiagem que você precisa fazer contorno, do mesmo modo que não é em todas as partes do rosto que você precisa fazer o contorno também. Lembra o que eu falei no início do vídeo? A gente aplica o contorno onde a gente quer dar aquela escondida e de repente não aplica, coloca um tom mais claro onde a gente quer deixar em evidência. Aqui, ó, deixei bem esfumado. Sempre importante você colocar pouco produto, principalmente nessa região da testa. Você pode ir tirando o excesso, sabe, na mão, num papelzinho, conforme você for pegando o produto também, que isso facilita. Porque olha só, se eu pegar o produto assim e vir direto para a testa, olha só o que acontece. Vai ficar demais. Olha só a diferença desse lado para esse que tá bem esfumado, né? Por isso que eu falo que contorno é sempre bom a gente ir aos pouquinhos, né, gente? Aliás, não só o contorno, né? Tudo que a gente vai aplicando de maquiagem é bom ir tirando o excesso, aplicando aos poucos, para não errar e ter que consertar tudo. A gente vai fazer o nariz, mas antes eu acho legal a gente mexer com toda essa estrutura aqui primeiro. Fizemos essa parte das maçãs, testa, vou fazer essa parte aqui também. E quando a gente aplica assim, fazendo um traço aqui na mandíbula, além de deixar em maior evidência, deixa um traço bonito, sabe? Olha só a diferença. Para esse lado aqui, que ainda não esfumei muito bem, mas olha só esse lado que já tá contornado, para esse. Aquela coisa do truque da luz e sombra, onde a gente quer disfarçar, a gente aplica o contorno. Olha só. Só que aqui a gente coloca mais produto, né? Que é a parte errada do rosto que a gente tá fazendo. Então, ó, o errado é você aplicar essa parte acima da linha da mandíbula, senão vai ficar marcação. Aqui na papada, mesma coisa. Vem trazendo da linha do queixo para baixo. E isso numa foto, menina, dá uma diferença que eu nem te conto. Agora a gente chegou aqui no nariz e eu preciso falar uma coisa pra vocês. Teve uma inscrita muito querida aqui do canal, a Lili, que trouxe esse tema como sugestão de vídeo aqui pra gente. Tava super afim mesmo de trazer essa dica, mas foi ela que deu esse empurrãozinho aí pra eu trazer aqui pra vocês. E é lógico que se você tiver afim de aprender alguma dica de maquiagem, só deixar nos comentários que eu vou adorar saber e trazer aqui pra gente no canal. Olha só, fiz a aplicação aqui, vocês viram? Desse lado aqui do contorno, que não é legal. Então eu vejo às vezes que tem muita gente que faz isso aqui, ó. Faz a aplicação toda pintando esse lado aqui do nariz, às vezes acaba até passando a mais do que deveria. Usa um pincel menor para poder fazer uma marcação bem certinha. Na verdade, o pincel, ele nem é tanto problema. Você pode usar um pincel menor, desde que você faça a aplicação bem sutil. Isso é um contorno leve, que a gente consegue ver uma profundidade sutil do que o exagero. Se você tem dificuldade de você aplicar
o produto e depois esfumar e tirar a marcação, use um pincel maior mesmo. Começa aqui, ó, lá do início da sobrancelha e vai descendo, traz pra fora, trouxe maior profundidade, não deixou marcação e você vê um nariz contornado. E embaixo do nariz, você faz a aplicação do contorno se você quiser trazer uma impressão de nariz um pouco mais levantado, porque lembra que eu expliquei que tudo que a gente quiser esconder, a gente aplica o contorno? Então aqui embaixo a gente aplicou e ele naturalmente dá essa impressão de nariz um pouquinho mais levantado do que esse lado aqui, ó. O pior que eu já tinha aplicado, né? Mas onde você não aplica, ele não fica com a impressão de tão levantado como esse lado aqui. Vou pegar um blush só para poder te mostrar aonde eu aplicaria, que às vezes você pode estar na dúvida, né? Então, o blush você vai aplicar um pouquinho acima do contorno. Se você aplicar em cima, o contorno vai sumir. Se você aplicar muito acima, também você já vai estar passando demais. É um pouquinho só sobre o contorno e um pouco acima. Aplique sempre com batidinhas, porque daí você não vai errar. E o iluminador viria nesta parte aqui. Modo errado, tá? É aplicar assim e fazer aqui bem rápido em tudo, porque daí vira uma coisa só. Diferente desse lado que a gente vê o corado do blush, profundidade do contorno. E vou até aplicar o iluminador, que às vezes você pode estar na dúvida também exatamente aonde aplicar. Eu sempre gosto de aplicar com um pincel um pouquinho maior. Você vem aqui, ó, na lateral e batidinhas também. Você pode até subir um pouquinho assim para a região das têmporas, para essa parte aqui. O que você não deve fazer é aplicar aqui, ó. Aplicar nas maçãs e toda essa parte. E aí quando você tirar uma foto, por exemplo, né, vira um flash, alguma coisa do tipo, vai parecer que teu rosto tá suado. Principalmente você, lindona, que tem a pele oleosa, nem precisa falar mais nada, né? Iluminador, sempre nessa lateralzinha aqui do rosto, é só você ver mais ou menos na metade do osso das maçãs e subir para a lateral aqui das têmporas se você gostar. Se você não gostar, você aplica só nessa região aqui mesmo. Aliás, a gente poderia até fazer um outro vídeo só mostrando a forma correta de aplicar iluminador, que eu acho que isso seria bem válido. O que vocês acham? Só para poder finalizar, eu vou até deixar aqui para vocês algumas imagens de pincéis que talvez seria interessante para você se adaptar nessa coisa de aplicação do contorno, que você pode usar tanto pincel chanfrado de corte diagonal, você pode usar também um pincel cônico, que também tem um encaixe certinho ali para você fazer a aplicação. Você pode usar um pincel que seja um pouco mais fofinho, e aí a gente vai encontrar um pincel que é maior ou um pincel menor. Isso vai depender da sua habilidade. Para a região do nariz, pode ser um pincel pequeno e também de corte diagonal. E ainda um pincel médio de corte diagonal, que na real eu ainda prefiro, que fica bem mais fácil e mais natural na hora que você vai esfumar. Te agradeço super por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, compartilha com a sua amiga, para ela também aprender a fazer o contorno e parar de deixar essa coisa assim de contorno marcado, deixar um estilo mais natural. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrita por aqui. E ó, nem se preocupa, viu? Que a gente se vê muito em breve. Sabe quando? Próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau!